Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas a esse espaço de estudo, de troca, enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida que surgiu num grupo desses de discussão aí da internet, esses grupos de pitacos, né, onde as pessoas colocam as suas dúvidas sobre as tiradas e pedem opiniões. Um rapaz trouxe a pergunta, né, por que a carta 21, a carta da montanha, ela era associada a Xangô, né? E automaticamente associada à justiça e não à carta da torre, a carta 19. Enfim, aí eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho do que eu venho fazendo e tentar, enfim, traçar aí uma rota para que as coisas fiquem um pouco mais claras, né? Também quero ouvir vocês. É muito importante, assim, porque a gente está entrando num terreno, né? Enfim, para quem não sabe, eu sou cartomante há 15 anos e nos últimos 5 anos eu venho estudando de maneira mais profunda a história, toda a parte antropológica, sociológica da cartomancia brasileira, mais especificamente sobre a escola brasileira do Lenormand, baralho cigano, né? Então, eu venho entrevistando pessoas, buscando bibliografias para além dessas que estão mais acessíveis no mercado, né, que são poucas, na verdade. Então, estou tentando reconstruir aí um pouco o percurso do baralho cigano e também entender de que forma ele se relaciona com vários elementos culturais, né, de cultura popular, enfim, com a Umbanda, né, com essas ideias, esses arquétipos, esses tipos tão populares no nosso imaginário e na nossa prática espiritual, né? E no nosso entender do mundo também, na nossa visão de mundo, né? E aí, o que eu tenho percebido, né? Primeiro que existe quase nada de bibliografia sobre o assunto, né? A gente tem algumas pessoas que pesquisaram mais, que começaram essas pesquisas, né? Tem o Alexandre Lepeletier, tem o Manuel J. Santos, né, que eles também estudam um pouco com perspectivas diferentes, mas também trazem essa ideia mais da história. E por que é importante estudar história? Justamente para a gente entender essa pergunta que o rapaz fez, né? Por quê? Porque o que eu percebo é que acontece uma grande salada entre as vertentes, né? Então, a gente tem o que se conhece por escola europeia, mas é muito importante entender que não existe uma linha só. A escola europeia, essa denominação é um termo para fins didáticos, mas existem as perspectivas alemã, a francesa e outras de outras partes da Europa, né, que utilizam o Lenormand a partir de determinados pontos de um prisma específico. Algumas coisas se mantêm nessas práticas diversas? Sim, se mantém, mas tem suas particularidades. A mesma coisa a escola brasileira, né? A escola brasileira é um termo também cunhado em termos didáticos, né? Para facilitar um pouco a compreensão de quem estuda, mas eu entendo, e esse é o conceito que eu estou formulando aqui na minha pesquisa, que é um termo guarda-chuva, no sentido que também tem algumas características básicas que se mantêm, mas a gente pode encontrar tanto na produção de baralhos, quanto nos cursos que são ministrados por aí, quanto no discurso das pessoas, nos vídeos, enfim, que algumas características se mantêm, mas outras não, né? Então, os baralhos não são todos iguais, né? A gente pode... Por exemplo, a minha proposta é que os elementos mais estáveis, né, que eu encontrei aqui na minha pesquisa, que se repetem dentro do que é a escola brasileira, quais são eles, né? Primeiro é o nome baralho cigano, né? Então essa do Lenormand clássico passa a se chamar baralho cigano, então isso é super estendido, né? A gente pode encontrar muitos baralhos que se autodenominam baralho cigano, né? Qual é outro ponto que se mantém para que a gente entender que um baralho faz parte da escola brasileira? A carta 2, como a carta dos obstáculos, né? Ou a carta das pedras, ou a carta das dificuldades, né? A carta 12, como a carta dos pássaros. As cartas testemunha, 28 e 29, como o cigano e a cigana. E a carta 36 da cruz, com o aspecto positivo,
né? Uma perspectiva positiva, de expansão, de fé, de culminação, né? Tudo isso com relação ao Lenormand clássico. Além disso, o que a gente tem? A gente tem diversas propostas, né? A mais conhecida, que ganhou mais destaque dentro da escola brasileira, é a da Kátia Bastos, a da tribo cósmica, né? Que no final dos anos 80 ela lança o livro, né? E o Tarô da Tribo Cósmica, com essa proposta, né? De associação de 13 cartas aos orixás, né? E aí essas 13 cartas, a partir principalmente do elemento da natureza que esse orixá representa, né? Então tem o Lenormand clássico, a tribo cósmica, a Kátia Bastos, com a guia, né? Ela trabalha com a rainha cigana, então canalizando aí as informações na rainha cigana, e o artista plástico Julio Espinoso, eles compõem, né? Eles trazem essa proposta que eles chamam, né, de tarô cigano da tribo cósmica. Então a gente encontra essas características que eu mencionei para vocês, né? Então a carta 2, obstáculos, a carta 36 como a cruz com aspecto positivo, o cigano e a cigana, a carta 12 também. Mas ela traz as 13 cartas associadas aos orixás, né? A partir do elemento da natureza. Tem algumas mudanças interpretativas em algumas cartas, né? Mas o sistema continua sendo o Lenormand. Então, por que eu tô falando tudo isso? Além dessa proposta, eu tenho pesquisado e encontrado outras propostas para o que se conhece como baralho cigano, né? Mas elas não tiveram tanta difusão. Porque o Brasil é um país muito grande e tudo depende do acesso, né? A publicações, enfim. Porque aí o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Então, dentro dessa proposta da Kátia, né? Aqui, ó, esse é o baralho dela. Então, a carta 21, ela chama de as pedras, né? É a pedreira, que é o elemento que representa o orixá Xangô, né? Lembra aí dos pontos. Certo? Então, é por isso que essa carta tem essa associação, ok? Tem uma lógica por trás disso, né? Aí eu trouxe, por exemplo, aqui, esse é o baralho, o Tarô do Cigano, do J. Della Mônica, que se inspirou muito no trabalho da Kátia, né? Também as pedras, aqui não aparece o nome do orixá, mas no livro de estudo que acompanha o baralho sim que aparece. Eu tenho aqui também o do André Mantovani, que ele chama de A Montanha, ainda que ele não trabalhe com essa dimensão dos orixás, a ideia é parecida do significado da carta, né? Então, o que eu tenho notado de uma forma geral, assim, na pesquisa e nas minhas aulas também, com os alunos e com os grupos da internet, que existe uma grande salada, né? Então, assim, as perspectivas, se a gente for dividir entre europeia e brasileira, né? Essas duas grandes vertentes, elas têm uma grande diferença, que é o significado das cartas. Então é muito complicado a gente migrar de uma para outra, porque aí fica meio sem pé nem cabeça, né? E o que acontece? Onde isso reverbera na leitura, né? A gente fica confuso, a leitura não é assertiva, porque a gente não está muito seguro naquele repertório associado àquela carta, né? Então, o que eu sugiro é que a gente entenda um pouco do contexto, porque quando você entende o contexto, de onde vem, você sabe o que você está falando, no fim das contas. Não adianta só estudar a questão do significado das cartas e das tiradas. Não, você precisa entender também um pouquinho de onde vem, senão a gente fica muito perdido, porque realmente é um universo muito plural, a gente encontra muitas divergências, então se cada pessoa não tiver segurança na sua prática, realmente é uma confusão, né? Então a minha sugestão é essa, no que se refere a tiradas, né, ou essa parte que vem depois dos significados das cartas, aí não tem problema, porque isso independe, né? É mais a forma ou qual é a tirada que você vai usar são as técnicas, né? Então, quando você vai usar
essa parte da técnica independe da escola. Você pode sim comprar, por exemplo, o livro da Aldete, ainda que você trabalhe com a escola brasileira, para entender quais são as técnicas que ela traz, as tiradas. Pode, sem dúvida, né? Você pode transitar, mas é importante nesse primeiro momento dos significados das cartas que as coisas fiquem mais claras, né? Porque realmente é uma salada, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, observações, coloquem aqui nos comentários. Obrigada!